Bem-vindos, pessoal, ao terceiro episódio de Culturismo ao Natural. Nossa convidada de hoje é Raquel Dias. Raquel é uma atleta que competiu ano passado na Power Expo e vai competir este ano no primeiro evento da OMBF, que será no dia 2 de outubro. Raquel também é fisioterapeuta, certo? E também é conhecida pelas suas capacidades de persuasão, visto que metade dos atletas inscritos na competição foi ela que convenceu. Ela ainda está numa missão de tentar pôr aqui o Rui e eu na competição. Não está a suceder, mas pelos vistos não é por falta de tentativas e ela diz que não desiste até lá. Por isso, vamos ver até onde é que isso vai. Mas pronto, se calhar agora passo a palavra à Raquel, se dá-te a conhecer à Ah, malta. eu estava para perguntar se agora era o momento em que eu tinha de fazer aqui o meu pedido de comissão, não é? É a altura certa para o fazer. Fala, as contas é no fim. As contas é no fim. Ok, Mas ok. sim, falamos É disso. justo, é justo. Sim, eu já tenho o contrato aqui assinado e tudo, é só depois tens de rever e Perfeito, pronto. perfeito. Ótimo. Então, eu não sei se, pronto, já falaste, fizeste um bocadinho daquilo que é a minha abordagem neste contexto. O meu nome é Raquel. Eu não sei se queres que eu comece a falar um bocadinho daquilo que tem sido a minha vida de treino e há quanto tempo é que eu Sim, era isso que eu treino. ia dizer. Tu é que me interrompeste, por isso a culpa é tua. Eu só queria que basicamente falas um pouco sobre ti, depois como é que começaste a treinar, quando e como é que tem evoluído até os dias de hoje. Ok. Então, eu comecei a treinar, bem, num ginásio muito pequenino. Eu sou da época do old school, ginásios muito pequeninos, dos ferros, de pesos em ferro ainda. Era um ginásio assim com um ar muito familiar e já foi portanto, há provavelmente 12 anos, mais ou menos. Ok. Portanto, eu estou com 28 agora, foi mais ou menos há uns 12 anos, talvez, sim. E eu comecei a treinar. Sinceramente, eu nem sabia muito bem o que é que ia fazer para o ginásio. Portanto, eu acho que o gosto começou a partir daí, porque eu não sabia muito bem o que é que lá ia fazer. Eu pratiquei danças de salão durante algum tempo, acabei por ter sempre alguma ligação, mesmo em termos curriculares, à área desportiva, e sempre foi uma coisa que me agradou. Mas eu nunca tinha tido contacto com o ginásio em si, então não sabia muito bem o que é que ia lá fazer. E recordo-me na altura de quando me inscrevi, completamente perdida, não é? E eu acho que isso é uma coisa muito comum a toda a gente que nunca que entra num ginásio pela primeira vez, completamente perdidos, e o que é que eu faço agora e a quem é que eu me dirijo. Mas como era um ginásio muito pequeno e a abordagem foi feita de uma forma muito gradual, eu recordo-me de ter chegado e na altura ao dono do ginásio. Ele integrou-me logo. E primeiro disse uma coisa interessante que foi que eu tinha corpo de atleta. Eu achei aquilo estranhíssimo, né? Eu não fazia nadinha. E na altura, pronto, comecei a treinar por lá. E isto bateu mais ou menos com a altura em que eu comecei a fazer a minha licenciatura em fisioterapia e, portanto, acabou por ser também uma componente importante aquilo que nós aprendemos, né, em termos de anatomia, fisiologia e afins, acabou por ser uma referência importante associada aqui à questão dos treinos e acabou por me despertar, além de algum interesse na área e naquilo que nós podemos efetivamente fazer com estas ferramentas, um, acabou por me facilitar bastante a integração dos treinos e o perceber o que é que eu estava a fazer e porque é que eu estava a fazer. Ok. Perfeito. E pronto, como tu disseste, todos passamos por isso, entramos no ginásio, não fazemos puta ideia o que é que estamos a fazer, não é? Aliás, eu quando estava lá, mesmo, Completamente. eu lembro que até a instrutora que lá estava, eu estava a fazer um leg pull down e ela, pronto, é isso, isso treina o peito, é isso que tens de fazer. E eu, ok, vou treinar peito, não estava nada, tipo, pelo amor de Deus. Mas sim, depois, claro que uma pessoa vai ganhando gosto e sendo autodidata e aprendendo as coisas. Pronto, uma das Sim, razões. Sim, força, desculpa desculpa. estar-te a interromper, desculpa. Uma coisa que eu costumo, e que ainda hoje me faz alguma confusão, também por estar um bocadinho, por ser parte da minha área de trabalho, né? É essa questão de, é importante primeiro as pessoas saberem o que é que estão a fazer e qual é efetivamente o intuito de fazerem exercício físico e como é que ele funciona. Né? Porque eu acredito que muitas das pessoas acabam por ter alguma desmotivação associada àquilo que é o treino em contexto de ginásio, primeiro porque não percebem muito bem o intuito e Certo. depois porque também não conseguem perceber
a base disto, né? Como é que isto funciona e porquê que isto funciona. E aí temos de ser um bocadinho autodidatas e ter efetivamente interesse em aprender. Eu tive a facilidade que lá está, por ser uma área do meu interesse em termos de formação que me facilitou o processo, né? Mas daí começa a entrar um bocadinho a responsabilidade de cada um no processo, e tu ou efetivamente queres aprender e queres ter alguma progressão, e aí vais ter de dar um bocadinho mais, né? Porque vais aprendendo, claro, mas precisas de investigar um bocadinho sobre isso também. Não diria melhor. Não diria melhor. É mesmo isso. E até porque, apesar de tudo, isto exige muita aprendizagem. As pessoas acham que é simplesmente chegar ao ginásio e fazer o que tem que ser feito ali, intensidade por a dar pancada ao músculo, e nem sempre é assim. E depois, claro que é preciso saber o que se está a fazer. Pronto, Raquel, como eu já tinha dito, porque é que te convidei? Eu convidei-te porque acho que tens uma abordagem espetacular no que toca ao culturismo, e queria falar de, contigo era sobre preparação para a competição, porque foi algo que tiveste o ano passado e também vais ter este ano. Portanto, se o ano passado já foi difícil, mas tu queres voltar a fazer tudo outra vez, é porque tens um propósito gigante. Queria que se calhar falasses um pouco disso, e porque, por exemplo, quando é que achas que uma pessoa está pronta para competir? Que propósito é que a pessoa deve ter para ter a certeza que irá passar por isso e que irá aguentar? Porque, como sabes, isto não é uma coisa propriamente fácil e que exige muito trabalho e muita força de vontade. Bem, então olha, eu vou voltando um bocadinho atrás porque eu acho que fica mais fácil contextualizar contando um bocadinho daquilo que foi a Força. minha história. Portanto, eu já treino há uns 12 anos e eu nunca, se me perguntassem, aliás, eu dizia mesmo, isso a coisa do competir, isso é tudo mentira, mas isso não é para mim. Eu dizia isto, eu tive vários treinadores e fui acompanhada durante algum tempo, porque nós depois chegamos a uma altura em que percebemos que nós sozinhos podemos fazer um bom trabalho, mas é muito fácil nós cairmos no hábito, né? Ou nós somos altamente disciplinados e conseguimos programar muito bem os nossos treinos, ou então caímos naquilo que é um hábito e a coisa está ok, mas também não avançamos muito dali. Eu senti isso, precisava de alguém que me pudesse acompanhar, porque eu queria ter essa parte da minha cabeça livre. Eu funciono melhor a ter de cumprir do que a ter de planear estas coisas. Eu gosto de ter a minha cabeça ocupada, mas com outras coisas. E o facto de poder passar a batata quente em relação àquilo que era a minha parte desportiva a alguém, a mim facilita-me imenso, e é uma coisa que eu aconselho as pessoas que me procuram a fazerem. Não só pela parte mental e pelo que isso implica, mas também pela parte de tu teres alguém efetivamente a guiar-te durante o caminho. Certo? E eu tive alguns treinadores e várias pessoas que me acompanharam, não de uma forma contínua, mas experimentei algumas vezes, mesmo pela parte daquilo que implicava fazer a dieta, porque eu adoro treinar. E eu costumo dizer que para mim o treino é a parte boa. Daí a ter de fazer dieta e a controlar aquilo que eu como, eu adoro comer. E aquilo no início fazia-me alguma confusão. Eu gostava da liberdade de poder comer e de e pronto, e comia à vontade e não contava calorias, não fazia nada, comia à vontade e treinava à vontade. Mas é um bocadinho isso que eu estava a dizer. Chega uma altura em que nós percebemos que, se tu queres efetivamente evoluir e se queres que as coisas mudem, tu vais ter de mudar algumas das tuas variáveis. E foi isso que eu senti que precisava de fazer. E à medida que depois que vamos tendo resultados e que vamos percebendo efetivamente, vamos aprendendo, não é, com o próprio processo, e vamos percebendo que vamos tendo resultados, né? Os resultados vão efetivamente aparecendo, e isso muda coisas em nós. Nós ficamos um bocadinho mais integrados no processo e fica mais fácil nós querermos mais e termos um bocadinho mais ambição em relação àquilo que são os nossos objetivos. Mas eu ainda assim nunca tinha pensado em competir. Dizia, não, isso não é para mim, porque eu tinha noção do que é que implicava o processo, em termos assim, de um modo muito geral, né? Mas eu tinha mais ou menos noção do que isso implicava e achava que aquilo não era para mim, não tinha vida para isso, não tinha paciência, não tinha cabeça. Mas eu depois tenho outra coisa chata, que é, eu sou de ondas, e as coisas caem assim de repente na minha cabeça, tipo, pau. E houve um dia que eu pensei, por que não? Por que não? Mesmo que a coisa não corra bem, mesmo que eu não vá até ao final, vai ser um processo giro. Vou aprender coisas sobre mim, vou aprender coisas sobre o processo em si. Olha, por que não? E eu, na altura, eu já conhecia o meu treinador, o Fábio,
epá, e para mim fez-me sentido que se eu queria efetivamente preparar-me para competir, que fosse ele a acompanhar-me durante o processo. E eu disse ao Fábio, olha, eu quero competir e quero que sejas tu a acompanhar-me. Para mim faz sentido que sejas tu a acompanhar-me. O Fábio já sabia um bocadinho como é que eu funcionava, como é que eram os meus princípios, quais é que eram os meus limites, e então isso facilitou-nos bastante o processo. E nós começámos a trabalhar com esse objetivo, já com o objetivo definido de competir, no final do ano anterior, portanto não o ano passado, no outro. Ok. E tínhamos definido que íamos competir no ano a seguir e que, epá, e que íamos ver como é que a coisa corria, porque nós efetivamente até à data nós nunca sabemos o que é que, se efetivamente vamos chegar lá e como é que a coisa vai correr. Mas começámos a trabalhar tipo em setembro, outubro, salvo erro, e a nossa ideia seria ter um ano para nos preparar para essa competição. Nós definimos logo datas, definimos mais ou menos que seria por aquela altura. Eu não fazia ideia como é que o meu corpo ia reagir, né? Em que categoria é que eu havia de competir. Eu acompanhava umas coisas, mas nós nunca sabemos efetivamente aquilo que nós somos sem termos forma de nos comparar. E é difícil às vezes esta gestão, e mais uma vez por isso é que é importante termos alguém que nos acompanhe no processo. E a ideia foi, ok, dado que eu quero fazer isto ao natural, vamos fazendo e vamos vendo como é que a coisa vai correndo. Então nós não definimos muito categorias nem nada ali no início, se bem que eu tinha categorias que eram aquelas que eu gostava de poder integrar e as que eu mais me identificava, mas não foi uma coisa que já estava definida à partida. Não é? Isto foi uma coisa que foi sendo gradual e depois nós com o tempo nos fomos apercebendo onde é que poderíamos encaixar. Eu acredito que muitas vezes, e lá está, nós antes de efetivamente nos propormos a competir, eu costumo dizer que nenhuma motivação é mais ou menos legítima, desde que tu saibas efetivamente porquê que o estás a fazer e qual é o teu objetivo com isso. E eu acredito muitas vezes o facto de não teres exatamente definido qual é que é a tua motivação para o fazer, é que te vai fazer perder pelo caminho, porque é um caminho difícil. É um caminho difícil. E nós muitas vezes podemos ter essa noção que é um caminho difícil, mas só efetivamente quando passamos por ele é que percebemos as dificuldades e as coisas que vão aparecendo, os desafios que vão aparecendo. E se tu não tiver, eu acredito que se tu não tiveres muito bem definido na tua cabeça porque é que tu efetivamente o queres fazer, ou o que é que tu queres aprender com essa experiência, ou qual é o teu objetivo. Há malta que diz que vai competir logo porque quer ser campeão, ou, né? E comigo isso nunca aconteceu, porque eu nunca quis competir. E a partir do momento em que eu decidi, eu pensei, não, eu quero fazer isto porque eu quero efetivamente aprender e quero ver onde é que isto vai dar e quero perceber como é que eu reajo nestas situações todas. Eu queria sobretudo aprender e passar pelo processo, estás a ver? Eu nunca tive aquela meta de, não, eu vou para ganhar. Epá, e tudo é legítimo, a questão é essa, tudo é legítimo e depende muito daquilo que tu pretendes para ti naquela altura. E é importante que tu saibas porque é que tu estás a fazer. E na altura, quando eu propus ao Fábio, quando eu lhe disse que queria competir e tal, a ideia seria, nós já estávamos com o olho na WNBF, apesar de já havia alguns rumores de competições ainda no ano anterior, mas nós não sabíamos muito bem como é que isso ia ser, mas a nossa intenção já seria essa. E a competição na Power Expo foi um bocadinho um test drive. Digamos que foi um bocadinho por aí. Foi numa de, ok, então nem sei se gosto disto, nem sei se gosto da experiência, nem sei se lá vou chegar, então olha, vamos estabelecer aqui uma prova este ano, vamos ver como é que as coisas correm até lá, vamos mostrar o trabalho que temos feito, independentemente de. Mas não ia para ganhar, não ia para ganhar, eu já não queria saber disso. Queríamos efetivamente fazer um bom trabalho, queríamos ter a certeza que demos o nosso melhor e queríamos ver como é que eu também reagia e como é que o meu físico também reagia. A passar por uma PrEP, né? Mas a nossa intenção já seria a WNBF e na altura em que eu percebi que a WNBF não ia ter provas no ano anterior, eu disse, não faz mal, nós vamos em outubro na mesma, e depois quando houver é esse o nosso target e é aí que efetivamente se eu gostar em outubro, se a coisa correr bem, é essa a nossa meta. E pronto, e foi um bocadinho por aí. Olha, falaste muito bem. Gostei daquilo que disseste, que tu não escolheste competir para ganhar, simplesmente querias focar-te no processo em si. E
O que é verdade é que muita gente quer competir, quer para ir ganhar isto, ganhar títulos. E eu fui dessas pessoas, caí um pouco nesse erro. O Rui também. Nós queríamos chegar ali, e queríamos ser o primeiro e o segundo, e depois vamos andar ao estouro e ver o que é que ganha. Foi um pouco assim. Mas depois de passar pelo processo. Mas teve quase. Teve quase. Mas depois de passar pelo processo, aquilo é um processo de aprendizagem de tal tamanho que acabas por apreciar as pequenas coisas, aquelas pequenas wins que quando cheguei tão perto da prova eu já pensei, não sei se o Rui sente o mesmo, mas eu já não estava muito assim ansioso por subir a palco. Opá, fiz um trabalho também que eu cheguei ali e disse, opá, eu já não preciso subir a palco porque fiz um trabalho. Já fico contente com o trabalho que fiz, não sei se entendes o que estou a dizer, porque Exatamente, é a questão de começas a perceber que efetivamente o caminho é a parte gira disto, não é? ao longo do É o processo. passar por estas experiências e a perceber das coisas que se passam contigo, não é? Não só pela mudança do físico, mas as coisas que acontecem internamente durante este processo. Exatamente. Claro que o dia da prova é giro, mas tu tens efetivamente gostado deste caminho, porque não sei se me conseguem ouvir. O giro é isso, é tu tens de perceber efetivo, tens de gostar deste caminho, porque é um caminho assim meio atribulado. Então não. Opa, mas isto aqui é a parte interessante da coisa. O dia é aquele dia, é muito rápido, aquilo é tudo, aquilo passa em segundos, é tudo muito. É uma experiência muito gira, mas a transformação em si, aquelas coisas que tu vais sentindo, os altos e baixos do humor, isto é que é giro de ver. Sim. E isto é que é giro de sentir. É mesmo isso, é que à medida que a preparação ia avançando, cada vez mais o palco tinha menos importância e cada vez o processo em si tinha mais importância. Aliás, tu foste tu, Raquel, foste uma das pessoas que eu falei mais durante a preparação, porque estavas a passar pelo mesmo processo, assim como o Rui teve comigo em todo o processo. E é fixe porque tu, mesmo antes de começar a preparação, já estavas com esse mindset, o que é bom. Até porque acabou por chegar o dia da prova e tiveste o azar de seres a única competidora em palco. E um competidor que chega lá e quer ganhar, pá, acaba de sair do palco e acha que foi uma coisa, uns meses desperdiçados. E tu não achaste isso, tu, apesar de tudo, saíste lá. Ainda assim, desculpa estar-te a interromper, ainda assim é bittersweet, né? Porque eu e o Fábio, nós fomos ver a prova do dia anterior. Fomos ver a prova do dia anterior e percebemos que efetivamente em termos de atletas que havia pouca gente a competir. Tanto no dia anterior como no dia em que eu fui competir, e eu quando no dia anterior vi poucas, sobretudo senhoras, né? Homens geralmente há mais, e isto também nos remete aqui para uns campos interessantes e dá-nos que pensar um bocadinho acerca do assunto. Mas quando eu no dia anterior vi poucas meninas a competir, eu pensei, eu amanhã vou estar sozinha. Mas para mim estava feito na mesma, o trabalho estava feito, o processo foi o mesmo, e efetivamente era aquilo que eu, era desfrutar, já ia ser de qualquer forma, mas naquilo pronto era desfrutar. Mas nós no final achámos que merecíamos a comparação, e acaba por ser bittersweet por isso, porque não altera aquilo que foi o nosso processo, mas nós merecíamos a comparação. Eu e o Marco também tivemos um momento assim mais bittersweet. Também tivemos a mesma situação que tu, havia pouca gente a competir na classe internacional, que era a nossa, em Itália. Então juntaram as categorias todas na mesma. E foi um bocado bittersweet. Eu acompanhei a vossa prova. Bantamweight, classe mais leve, e depois competiu contra heavyweights. Aquilo, sentimos aquele sentimento de injustiça, mas ainda tivemos a parte da comparação que não tiveste. Mas pronto, sentimos assim aquele momento, aquele sentimento um bocado de injustiça, mas contou a experiência, que foi incrível, e pronto, e lá está, nós também tivemos foi uma experiência para a prova seguinte, que tivemos na semana a seguir, que já foi uma comparação mais justa, digamos assim. Portanto, lá está, tu tiveste a tua experiência, não tiveste nenhuma prova a seguir, mas tens a prova este ano. Exato, e vamos ver se este ano tens mais atletas, que esperemos que sim. Mas era o que eu ia dizer, tu apesar de tudo, e depois da prova eu até te dei os parabéns e tu disseste que divertiste imenso, apesar de tudo. Se fosse uma pessoa que tivesse focado, eu tenho de ganhar, chegava ali e pronto, aquilo não lhe serviu de nada, o que não foi no teu caso, porque isto é um processo de uma aprendizagem tamanha que vale sempre a pena, apesar de tudo.
E pronto, eu também queria falar contigo da forma como tu abordas a preparação, e achas que a vida social deve ser afetada ou não, porque pelo que me disseste, tu tiveste em preparação, mas mesmo assim foste viajar, foste a Paris, comer uns eclairs. Uh, Boa. E pá, também és bombeira voluntária, certo? Ou seja, quando chegar aqueles dias maus e mesmo assim estás a fazer essas coisas, ou seja, tu não deixas a vida da preparação afetar a tua vida pessoal, a tua vida social. Como é que tu encaras essas coisas? Porque há muita gente que tem a visão de túnel e é só aquilo para a frente. Sim, sim, e lá está, isto tem um bocadinho a ver com aquilo que é a minha visão do desporto em si, e aquilo que são os nossos objetivos, as nossas metas e aquilo que nós idealizamos. Eu nunca quis fazer carreira de culturismo, eu queria a experiência, queria efetivamente o processo e queria perceber se eu gostava acima de tudo. E é um equilíbrio difícil de manter. Eu não vou estar a mentir, nem vou estar a dizer que não, isto é tranquilo e dá para a gente fugir um bocadinho, porque efetivamente não é. É preciso haver muito rigor. É um processo em que precisamos ser altamente rigorosos, em que o descanso é fundamental, as horas de sono são fundamentais, os treinos são fundamentais, os cardios são fundamentais e, portanto, exige muito de nós. E é um processo que exige efetivamente muita disciplina. E é difícil a gestão. É uma gestão difícil, porque nós temos os nossos. Uma coisa é se nós fizéssemos disto vida, né? E Claro. ali acabavas por conseguir direcionar um bocadinho mais o teu foco. Quando nós temos de dividir a nossa atenção por várias áreas, nomeadamente a área laboral, eu estive a estudar ao mesmo tempo, portanto, eu estava a fazer pós-graduação também ao mesmo tempo que estava em prep. E tenho a minha vida, né? Tenho as minhas férias, preciso de algum tempo para mim também, divido o meu tempo no quartel também, sou voluntária, temos uma escala de serviço que temos de cumprir. E há falhas, e vai haver sempre falhas em qualquer processo. Há sempre coisas que nós podemos melhorar e efetivamente é uma ginástica difícil. Uma coisa que eu fiz sempre durante a preparação era, e eu dizia muito isto ao Fábio, ok, nós vamos passando pela experiência e vamos tirando notas. Pá, eu ia tirando notas do que é que correu melhor, o que é que eu consegui fazer, o que é que eu naquele dia não consegui fazer, porque o meu objetivo é, sim, vai haver falhas, opá, e é uma coisa que a mim me custa um bocadinho porque eu sou muito... Opá, eu sou muito picuinhas, sou muito mariquinhas, estás a ver? E aquilo quando começa a haver ali alguma coisa que me está a escapar ou que me está a falhar ou que eu sinto que podia ser diferente, isto mexe um bocadinho com o meu sistema e foi uma coisa que eu tive de... Ainda estou a tentar, ainda estou no processo, mas é uma coisa que eu tenho tentado ultrapassar que é o meu melhor, não quer dizer que seja o melhor do mundo, se calhar outra pessoa nesta situação faria melhor, se calhar faria pior, pá, não interessa, é o melhor que eu consigo fazer agora, dadas as minhas as minhas condicionantes todas, pá, eu fiz o melhor que conseguia ter feito. E se isso implicar, pá, um dia falhar um treino, acontece, né? E nós temos de... Pá, é tal coisa, é o teu equilíbrio e eu acho que o mais importante nisto é nós sabermos que efetivamente fizemos o melhor que podíamos ter feito naquela situação. E vai haver sempre falhas, né? Eu fartei de tirar notas de coisas que eu pretendo melhorar para a próxima, mas eu tenho a certeza que da próxima vez vai haver outras 1000. E o processo é sempre assim, não é? E isso também é o que torna isto interessante. Há sempre coisas que tu podes fazer de forma diferente e há sempre imprevistos. Como é que eu geralmente faço a gestão disto? Planeio. Eu faço plano, e mesmo com tudo planeado ao pintelho, e agora vais ter de cortar isto, que eu agora... Eu ponho um pi por cima, não há problema. Eu já te disse como é que é. Mesmo com as coisas planeadas assim ao pormenor, há coisas que falham, há coisas que escapam da nossa mão, há dias que tu, que não acordas com muita vontade e há coisas que vão falhar, né? E é difícil às vezes aceitar isso quando você é alguém assim como eu, muito a picuinhas com isto e muito com a mania da perfeição. E isso é uma coisa que eu tenho estado a lutar contra mim, que é, não há perfeição. E se tu estiveres à espera de fazer as coisas de forma perfeita, tu nunca vais fazer nada. Exatamente. Tu nunca vais fazer nada, nunca vais chegar à altura em que, eu quando tiver isto, vou fazer assim. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E, portanto, são as cartas que tu tens de saber jogar com elas, né? E o jogo passa por aí, fazeres o melhor que tu consegues fazer naquela situação. Exatamente. Era aí onde eu ia chegar, é que nenhuma preparação é perfeita. E
apesar de tudo, uma pessoa só tem de dar o seu melhor, porque nunca vai haver uma altura ideal. E eu defendo mesmo isso, porque há sempre qualquer coisa que vai acontecer a meio. Eu lembro que eu e o Rui estávamos a fazer mudanças, estávamos a mudar de casa e nós, feitos zombies ali, a levantar móveis, todos rebentados. Mas é mesmo isso. E depois o que disseste, isto é uma aprendizagem em si. A próxima preparação só pode ser melhor, mas continuará a não ser perfeita. E é sempre uma constante evolução e é algo que acaba por ser a chave disto tudo. O que motiva um gajo não é motivo, é drive. Eu sou melhor em inglês às vezes do que em português, mas pronto. Keep us going. Pronto. Pronto, então já que estás a dizer que foi uma aprendizagem e isso tudo, eu agora queria saber, assim por alto, que lições é que tiraste da última preparação e o que é que pensas fazer diferente agora nesta que vais competir e vais começar a preparação brevemente para 2022? Então, como eu disse há pouco, a nossa intenção já era a WNBF, a nossa intenção já era efetivamente competir na WNBF por uma questão de justiça, não é? E agora os nossos objetivos já mudaram um bocadinho. Agora já não é, porque já sei o que é que implica o processo, já sei efetivamente para que é que vou, já sei aquilo que vou sentir, já sei as coisas que preciso melhorar, o que é que preciso trabalhar mais, o que é que vamos ter de trabalhar menos, o que é que vamos ter de trabalhar mais, já sabemos como é que o meu corpo reage, como é que eu reajo, apesar dos imprevistos e dos ajustes que são sempre necessários, mas a nossa perspectiva agora já é outra, nós agora já não vamos para participar e já não vamos para ir lá só fazer umas coisas e ver como é que aquilo corre. O foco é outro. E o facto de nós termos passado pela preparação anterior, o tal test drive, como nós lhe chamamos, já nos permitiu detectar aquilo que nós precisamos de melhorar para esta vez, e há muita coisa para melhorar, há sempre muita coisa para melhorar, além destas notinhas todas de coisas que nós vamos tendo de lidar durante a preparação. Em termos de físico, já sabemos o que é que vamos ter de trabalhar mais e já estamos a trabalhar para isso. Portanto, a intenção efetivamente é nós irmos a outubro e é sempre dar o nosso melhor, claro, mas agora o foco já é um bocadinho diferente. Perfeito. E estamos ansiosos de ver isso. Então, olha, eu do meu lado não tenho assim muito mais perguntas, mas tenho uma curiosidade. Tu só vais competir no WNBF Portugal ou há outras coisas aí no plano? Nós aprendemos também com a experiência anterior, né, que nós fizemos a preparação toda para uma prova. E agora podemos pegar aqui noutra coisa interessante, que foi o facto de eu ter competido na Power Expo. Eu ganhei inscrição para um campeonato para o Nacional, que seria dali a um mês e meio. E eu andei ali uns dias a pensar sobre aquilo e aconteceu uma coisa engraçada comigo, foi aquilo que estavas a falar há pouco, que era a tal visão túnel. E eu tinha acabado de sair da prova e tinha um mês e meio, sensivelmente, até ao Nacional. E eu disse ao Fábio que queria fazê-lo. Primeiro estive ali a pensar um bocadinho sobre o assunto e depois disse, vamos fazer isto. E entretanto, por mudanças também na minha vida, por mudanças em termos daquilo que era o meu contexto, eu comecei a atropelar prioridades. Comecei-me a atropelar toda com prioridades e estava tão determinada naquilo, estava tão focada naquilo que entrei um bocadinho nessa visão em túnel. E apercebi-me que estava a acontecer, que é uma coisa importante também, é nós percebermos efetivamente que está a acontecer connosco, e eu naquele momento entrei nessa cena do epá, é isto, e é um mês e meio e eu vou aguentar tudo, o resto fica tudo meio em stand-by, e agora é isto, porque falta um mês e meio, então e não foi fixe porque efetivamente percebi que estava a atropelar uma série de prioridades minhas, e fiquei com imensa pena e custou-me imenso fazê-lo, porque o físico estava melhor do que estava na competição anterior e faltava sensivelmente 15 dias para ir para a prova, e eu disse ao Fábio, eu não quero fazer isto. Eu não estou a sentir isto, e sim, o físico está melhor e sim, eu aguentava agora o resto do tempo, mas não é suposto nós estarmos a aguentar, eu quero fazer isto porque efetivamente eu sinto vontade de o fazer. E eu estou a atropelar uma série de coisas e eu estou a perder o meu foco. Aliás, estou demasiado focada e estou a perder o resto, e então eu não quero fazer. Eu ou vou com efetivamente intenção de fazer, ou eu prefiro não ir. E nós decidimos não ir.
Ok. Portanto, eu agora perdi-me e agora já estava Esqueceste a pergunta depois. Portanto, já lá voltei. Um, e sim, nós este ano, portanto, estamos a apontar para outubro, porque também sentimos que precisávamos de agora de algum tempo para Claro. nós retomarmos ao nosso normal e para trabalharmos também naquilo que são os pontos que nós precisamos de trabalhar. E estamos a apontar para fazer pelo menos mais uma prova e talvez fora, pela mesma época, outubro, novembro. Ok. Mas Vai isto até deixar, lá ainda pode mudar muita coisa. vai deixar tudo um mistério. Ok. Vai deixar aqui a malta a Sim, adivinhar. sim, sim, sim. Não é bem mistério. Nós já estamos a apontar para duas provas, pelo menos, uma cá, a estreia, que esse era o nosso main goal, e estamos a pensar em fazer uma prova fora, se nos for possível, sim. Ok. Estamos a Então trabalhar estás a para isso. pensar em ir Vai ser o Worlds. Olha, acho que te darias muito bem no Worlds. Mas então é pela Acho que sim. WMBF que estás a pensar, não é? O quê, o quê? É pela WMBF que estás a pensar então, se vais para o estrangeiro, certo? Sim, 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 Está sim, muito bem. sim, Ok. sim. Oh, Rui, tens Eu mais acho que alguma devias pensar coisa? no Worlds. Também acho, concordo. Então, isto agora Ahm, estou a ser atacada com as minhas armas, não é? Exatamente. exatamente. Estou a Ahm, ver, estou a ver. não, só tenho aqui uma questão sobre o livro que nós íamos fazer e está em stand-by ainda. Sim, eu estou à espera do convite, porque isto implica lanche partilhado e tudo. Isso quando Sim. mete comida, eu estou Exatamente. dentro. Para o pessoal que não sabe daqui Eu ainda do me canal. lembro. Sim, para o pessoal daqui do canal que não sabe, eu, a Raquel e o Rui estávamos a pensar em fazer um livro de doces proteicos porque basicamente estávamos na preparação, estávamos ali a pensar em comida e nós, não, tínhamos de fazer aqui coisas saborosas que caibam na dieta. Então pronto, a criatividade veio ao de cima e acabamos até por ter aqui umas ideias engraçadas. Pronto, um livro no futuro, quem sabe. Exato. Só que o livro tem que ter umas instruções muito bem delineadas, porque o Mário tentou fazer uma receita da Raquel e aquele saiu um desastre. Pois foi. Bem, Parecia um queijo fresco, não é? Mas olha, até foi bom, porque eu estava numa altura de tamanha fome que não gostei nada daquilo e fiquei tipo, ok, pronto, agora tenho de me forçar a comer, já era uma coisa diferente. Agora já não quer comer. Agora Já já não não quer quero comer comer. mais. Foi mesmo isso, por isso. Correu mal, mas pronto, tenho de aprender melhor. Pronto, Raquel, então se calhar deixo-te agora, diz aqui à malta onde é que te pode encontrar nas redes sociais, para, se calhar para acompanhar a tua jornada e pronto, poderem seguir o percurso da Raquel até a WNBF 2022. Portanto, geralmente é mais fácil encontrar no Instagram, é onde eu coloco mais conteúdo acerca daquilo que é o meu percurso desportivo. E eu queria falar de outra coisa importante também. Primeiro queria vos agradecer o convite. Queria agradecer também o facto de vocês estarem a criar este projeto, porque há muitos mitos ainda associados àquilo que é o culturismo natural. E tem sido interessante perceber isso, que acaba por haver muita gente a procurar-me e a perguntar-me o que é que eu acho e a pedir-me, porque ainda é um bocadinho uma utopia. Há muita gente que efetivamente não acredita que seja possível competir ao natural e que não sabe onde é que há de procurar informação e que não conhece ninguém que possa ajudar no processo. Quando vocês me fizeram o convite para vir cá, eu aceitei logo porque eu acho que é importante isso, nós termos pontos de referência, termos pessoas a quem podemos recorrer e que já passaram pelo processo que nos podem ajudar no nosso próprio processo, né? E as pessoas às vezes precisam disso, precisam de uma stepping stone, precisam de alguém que lhes diga, não, olha, eu já fiz e é possível, epá, e vamos sem medo. Um, e nós cá, o culturismo em si em Portugal é uma coisa que está aqui. O culturismo natural é isto. E às vezes é preciso as pessoas sentirem que têm esse apoio e que efetivamente que há gente no mesmo processo. Eu acredito que o facto da WNBF também ter aparecido por cá, que também vai servir de motivação para muita gente que anda aí a trabalhar no escuro. sem dúvida. E nós temos muita gente com potencial, temos muita gente a fazer trabalhos incríveis. E que às vezes é preciso isso, é preciso um empurrão e é preciso as pessoas sentirem que têm alguém que acredite nelas. E portanto, muito obrigada a vocês também por terem este papel, porque eu acho que nós precisamos muito disso. Portanto, a malta que também tiver dúvidas, que também estão à vontade de vir falar comigo sobre isso, no que eu puder ajudar ou no que também estão à vontade para tal. Ok, perfeito. Nós vamos pôr o Instagram da Raquel aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem. E pronto, em relação a isso do culturismo natural aqui em Portugal, é mesmo isso. Nós iniciamos este projeto, mesmo não tendo o melhor
o melhor planeamento até agora, o processo só pode ser melhor. E agora com a WNBF vai ter o campeonato aqui em Portugal, vai ser um abre-portas para muita gente. Tanta gente vai abrir os olhos em relação a isto. E o único caminho agora que é possível aqui em Portugal é mesmo para a frente, porque o pessoal vai começar a ver, vai começar a expandir e o pessoal vai começar a acreditar. Por isso eu acho que Portugal, não tenho dúvidas nenhumas que no futuro será uma referência neste mundo, não tenho dúvidas nisso. Mas até lá temos um longo caminho pela frente, por isso também te agradecemos a ti, Raquel, por teres vindo cá falar. Foi uma conversa espetacular, falas muito bem mesmo. E pronto. Eu contive-me um bocadinho aqui nas asneiras e afins, porque Sim, e não foi preciso usar as cartas na manga que me falaste. Não vou deixar aqui a dizer o que é. Mas sim, estava preparada, eu estava preparadíssima. exatamente. Mas acabou por correr bem, por isso não foi preciso essa carta. Mas pronto, pessoal, espero que tenham gostado desta conversa. Vamos continuar a trazer aqui convidados e possivelmente no futuro, quando a Raquel estiver mais a meio da preparação, ou se calhar mais no fim, se calhar acho que será interessante também voltares aqui e falar como é que está o seu processo, que tenho certeza que será um processo espetacular e que terás resultados incríveis. Por isso estamos ansiosos por ver isso. E pronto, mais uma vez, pessoal, obrigado por terem visto e como sempre, subscrevam o canal e vejo-vos no próximo episódio.